A paz do Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida, que essa palavra vem te trazer direção, vem trazer despertar a sua alma. Mas antes, compartilhe, se inscreva, curta. O tema de hoje é quando o pecado anestesia a alma, a queda de Ló e o perigo de uma vida desconectada de Deus. Mas preste atenção, porque essa palavra é para mim e para você. A história de Ló é uma das mais chocantes da Bíblia, não porque revela apenas o pecado das filhas, mas porque revela o estado espiritual de um homem que um dia andou perto de Deus, mas se afastou da presença, da influência e da comunhão. Ló não caiu de um dia para o outro, ele foi anestesiado aos poucos, e hoje o Espírito Santo quer despertar vidas que estão caminhando para esse mesmo lugar. O pecado começa na mente, e a mente sem Deus se torna distorcida. Gênesis 19, 31, 32. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já é velho, vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele. As filhas de Ló pensaram errado, planejaram errado, decidiram errado, agiram errado. Por quê? Porque não reconheceram Deus em seus caminhos. Em Provérbios 3:6 diz: Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Elas não reconheceram, E quando a mente não é renovada, ela se torna fábrica de decisões destrutivas. Romanos 12:2, onde diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ló não sentiu o pecado, pois o pecado anestesia a alma. Gênesis 19:33. E Ló não sentiu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Isso é espiritual. Quando alguém se afasta da presença, perde o discernimento, perde sensibilidade, perde temor, perde resistência e perde clareza. O pecado entorpece, adormece e anestesia. Efésios 4:19 diz: Tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Ló não percebeu o pecado entrando, não percebeu o pecado acontecendo, não percebeu o pecado saindo. Assim vive alguém desconectado da videira verdadeira, que é Cristo. Ló se afastou de Abraão e perdeu a influência espiritual. Quando Ló andava com Abraão, havia altar, havia direção, havia temor, havia influência santa. Mas quando ele se separou, tudo mudou. 1 Coríntios 15:33 diz: As más companhias corrompem os bons costumes. A influência de Abraão segurava Ló. Quando ele se afastou, Sodoma entrou. Mas Sodoma só revelou aquilo que já estava no seu coração. Pois a palavra do Senhor diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não é sobre templo, não é sobre denominação, é sobre presença. Afastar-se de Deus não é parar de ir ao culto. É parar de obedecer, é parar de buscar, é parar de renunciar, é parar de orar e principalmente parar de praticar a palavra do Senhor. Ló creu, mas não vivia transformado. 2 Pedro 2:7. E livrou o justo Ló. Ló era justo, porque creu. Ló cria, Ló foi salvo, mas Ló não vivia como alguém transformado. Isso mostra: salvação é pela graça, transformação é pela comunhão. Frutos vêm da permanência, caráter vem da presença. João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo não vencemos o pecado, não renovamos a mente, não resistimos à carne, não produzimos fruto. Ló estava desconectado e produziu frutos amargos.
O pecado não só destrói você, mas quem anda com você. As filhas de Ló foram afetadas, a geração de Ló foi afetada. A história de Ló foi marcada pela destruição e de uma vida sem comunhão com Cristo. Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O pecado parece prazeroso, mas no final produz destruição, vergonha, morte, frutos amargos. A solução não é religião, é nascer de novo. Em Cristo, nascemos de novo. Somente em Cristo temos essa nova vida. Não é somente ler a palavra do Senhor, orar e meditar. É necessário nascer outra vez, nascer de novo. Sem o novo nascimento, a mente não muda, o coração não muda, o comportamento não muda, o fruto não muda. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Sem Cristo, Ló era só um religioso. Com Cristo somos transformados. Ló se afastou da presença e colheu destruição. Mas você pode voltar hoje. Não volte para o templo, volte para Cristo. Não volte para a religião, volte para a presença do Senhor. Não volte para o hábito, volte para o altar. Em Tiago 4, 7, 8: sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. O pecado anestesia, a mente sem Deus se corrompe. Afastar-se da presença destrói, só Cristo renova, só a videira sustenta, só a presença transforma. E hoje o Espírito Santo está dizendo: volta, eu quero te despertar, eu quero te renovar, eu quero te transformar. Que essa palavra venha te transformar, trazer direção e reflexão. Mas lembre-se, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade. E em Cristo temos uma nova vida. Amém?